Oi pessoal, primeiro vídeo de 2025, a gente vai começar falando sobre empreender, que é um desejo de muitas pessoas, inclusive um desejo que fica ali no papel e ao longo dos anos muitas pessoas não conseguem tirar esse sonho do papel. Então eu quero aproveitar o início desse ano, tá, para te ajudar, para você já dar um start e começar a pensar e tirar do papel o seu desejo de empreender. Empreender realmente é um grande passo, né, na nossa vida. Para muitas pessoas, o desejo de iniciar um negócio, ele vem acompanhado de muitos sonhos, ele vem acompanhado, inclusive, de ideias incríveis, mas também de muito medo. O medo de falhar, o medo de não ser boa o suficiente, de não dar conta, ou até mesmo o medo de ser julgada pelas pessoas ao redor. E esses medos são normais, mas o que não pode acontecer o medo ele não pode definir o rumo da sua vida e dos seus sonhos. Né? O medo ele é uma reação natural do nosso cérebro, ele nos protege do que é desconhecido, mas ao mesmo tempo ele pode ser uma grande barreira que nos impede de viver até mesmo o nosso propósito, coisas que Deus tem reservado pra gente e a gente fica adiando ali porque a gente não tem coragem de seguir em frente. E o primeiro passo para superar é reconhecer que ele existe e que ele não precisa te paralisar. Então comece mudando a perspectiva sobre o erro. Tá? Muitas pessoas bem-sucedidas começaram enfrentando falhas, enfrentando dificuldades, ninguém começou grande. Então o erro ele faz parte do processo do aprendizado. Muitas vezes é através do erro que você consegue desenhar rotas melhores para a tua empresa. Eu vou te trazer um exemplo de quando eu comecei a empreender na fotografia de casamentos, por exemplo. Nossa, vai fazer 15 anos esse ano, lá em 2010. Os meus contratos eles eram cheios de falhas, eu precisei adquirir experiência no meio do caminho para ir ajustando as cláusulas com a realidade do que era o meu trabalho, tá? Então, muitas vezes, por exemplo, o meu ensaio, ele tinha a duração de 1 hora e era especificado isso no meu orçamento. Só que isso não era especificado no meu contrato. E muitas vezes eu me via trabalhando muitas horas a mais do que era contratado, deixando às vezes de atender um segundo cliente que eu poderia atender naquele dia, tá? Porque eu ficava a mais no ensaio. Então eu precisei ir ajustando o meu contrato com a realidade daquilo que eu estava vendendo, daquele serviço que eu estava prestando. Então ao invés de você evitar o erro, veja ele como uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de melhorar. Outro ponto que nos leva a sentir medo é a falta de clareza. Quanto mais você entender sobre o que você quer fazer, mais segura você vai se sentir. Então, comece estudando o mercado, defina o seu público-alvo, vai aprendendo as ferramentas básicas para dar os primeiros passos no seu negócio. O seu concorrente, ele já vai estar preparado se ele já estiver no mercado. Então é importante que você vá se preparando também, sem ficar se comparando, tá? Mas que você busque conhecimento, se prepare. Um outro ponto que eu preciso trazer para vocês, é algo que para mim é inegociável, é saber o seu porquê. Esse foi o grande combustível para tudo que eu comecei a fazer. Uma vez que eu não enxergava muito um propósito no que eu fazia, quando eu era engenheira aeronáutica, todas as decisões que eu passei a tomar depois que eu fiz a transição de carreira e saí da CLT foram baseadas no meu porquê. Você tem que ter um porquê muito forte e isso vai fazer com que você não desista no meio do caminho. Então, eu quero que você pense hoje, por que você quer empreender? É para ter mais liberdade? É para dar uma vida melhor para tua família? É para ser mais presente para os seus filhos? É para viver algum propósito de Deus que Deus tem para tua vida? É para ajudar pessoas, né? Para ajudar com o quê? Quando você tem clareza do teu porquê, ele se torna mais forte do que qualquer medo. E sempre que o receio aparecer, se lembre disso, do porquê que você começou. E um outro ponto importante é que a grande maioria começa pequeno. Então, comece pequeno, mas comece, não fique adiando. Você não precisa ter tudo perfeito para começar. O perfeccionismo é aquele defeito que as pessoas costumam achar, nem é tão defeito assim, eu sou perfeccionista. Mas o perfeccionismo, na realidade, é orgulho, é medo de errar na frente das pessoas, é medo de ser julgado, é medo de ser corrigido, é medo de dar errado e passar vergonha. Então, já começa 2025 se libertando desse perfeccionismo. Vai dando pequenos passos, cria um perfil nas redes sociais, compartilha sua ideia com as pessoas próximas, oferece o seu serviço para os seus primeiros clientes. Quando você começar a fazer isso, você vai perceber que o medo ele vai começar a diminuir à medida que você vai avançando, à medida que você vai dando esses pequenos passos. Outro ponto bem importante que eu quero trazer aqui para vocês é se cerque de pessoas que te impulsionam.
Muitas vezes o medo de empreender vai crescer porque você fica ouvindo pessoas negativas ao teu redor. E às vezes essas pessoas até querem o nosso bem, mas porque elas não foram capazes de executar algo parecido com a tua ideia, elas acreditam na limitação delas, tá? Que você também não vai conseguir. Por isso, busque se conectar com pessoas que estão na mesma jornada ou que já alcançaram o sucesso. Isso vai inspirar você, vai te mostrar que se elas conseguiram, você também pode conseguir. Então conheça a trajetória dessas pessoas. Quando eu comecei a minha jornada como empreendedora, eu também enfrentei muitos medos. Eu tinha um emprego fixo, eu era CLT, eu ganhava bem, eu tinha um apego enorme ao meu diploma. E já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Eu tive receio de não ser bom o suficiente, né? Como eu vi os meus concorrentes sendo, porque eles já estavam há muitos anos no mercado. E eu sabia que eu ia entrar no mercado muito qualificado, eu sabia que eu tinha talento, mas eu tinha medos. Eu tinha medo de não atrair cliente, eu tinha medo de fracassar, eu tinha medo de não ganhar bem como eu já ganhava como engenheira, mas eu decidi começar mesmo assim, com o que eu tinha na época. E hoje, olhando para trás, eu vejo que foi a decisão da ação, de agir, mesmo com medo, que mudou a minha vida. Em 2010, quando eu comecei a postar minhas fotos num site que eu mesma montei, na época ainda era o Blogspot, né? E eu tinha blog desde os meus 15 anos, então eu já sabia mexer em alguma coisa, eu já comecei na internet. Por isso que eu quero te dizer hoje, nós vivemos numa era em que a internet, ela transformou profundamente, gente, o cenário empresarial. Empreender no ambiente digital não é mais tendência, gente. É a realidade e é uma estratégia inteligente para quem busca um crescimento sustentável e escalável. E hoje em dia, uma empresa que não está na internet, que não se mostra para o seu cliente, não atinge o cliente. O cliente ele vai estar ali na internet vendo vários negócios acontecendo, várias empresas ali acontecendo. E se você não está junto, se você não está presente, a sua empresa vai deixar de alcançar potenciais clientes por não estar na internet. Então, no modelo tradicional de negócio, o crescimento é diretamente ligado ao aumento de recursos físicos, de recursos humanos. Então, você precisa, muitas vezes, de uma sala ou de um estoque, você precisa de mão de obra, de pessoas, né? Mas quando você empreende online, você consegue ampliar suas vendas sem a necessidade proporcional de alguns investimentos adicionais. Isso significa que, com a mesma estrutura, você pode alcançar um número significativamente maior de clientes, otimizando seus recursos, maximizando seus lucros, tá? Então, outra coisa que eu falo para quem é minha mentorada, vender tempo, como no caso de consultorias, né, ou serviços presenciais, limita o potencial de crescimento, porque existe um teto nas horas disponíveis por dia. Nós temos só 24 horas disponíveis por dia. Por isso que uma mentoria, por exemplo, ela tem que ter um ticket mais alto, porque ali você está oferecendo um serviço que é exclusivo, você está um tempo dedicado àquele grupo, ou se for mentoria individual, por exemplo, você está aquele tempo dedicado àquela pessoa. Mas quando você transforma o seu conhecimento em produtos digitais, como por exemplo cursos online, e-books ou plataformas de assinatura, você cria ativos que podem ser vendidos aí indefinidamente, sem a necessidade da sua presença física. Enquanto você dorme, você está vendendo. Isso permite uma escalabilidade exponencial. Agora, se você pretende iniciar um negócio físico tradicional, geralmente vai requerer investimento como infraestrutura, estoque, né, se for produto, pessoal, mão de obra. Já no digital, você tem custos iniciais consideravelmente menores. Então, com investimentos reduzidos em plataforma de e-commerce, investimento em marketing digital, você já consegue lançar um negócio online, tornando o empreendedorismo muito mais acessível. Às vezes, o seu trabalho ele pode também ser híbrido. Por exemplo, o meu trabalho na fotografia, né? Eu recebo indicação, mas a captação maior ela é feita pela internet. E as pessoas conhecem o meu trabalho pelos posts que eu faço na internet. Elas compram, elas adquirem o meu serviço, elas querem que eu esteja lá fotografando, e aí é o momento em que eu vou fotografar presencial, é o momento que eu estou com as minhas clientes. A minha mentoria, por exemplo, e o meu curso online é tudo no digital. Na mentoria, eu ainda preciso dedicar um tempo especial para estar atendendo ali e fazer uma live, uma chamada de vídeo. Mas o curso gravado, uma vez que ele está gravado, as pessoas compram, o investimento inicial é baixo para gravar e para colocar numa plataforma para vender. Já os meus clientes da agência, eu atendo presencial, mas a captação também é feita pela internet. Você precisa entender qual é a realidade do teu negócio para você saber como que você vai atuar.
Mas independente se você tem um negócio físico, se você tem um negócio híbrido ou se é totalmente digital, a presença no digital, ela é muito necessária nos dias de hoje. O ambiente digital, ele oferece muitas oportunidades. Só que tem um ponto que é importante. Às vezes a pessoa fala, eu tô na internet, mas eu não consigo vender. Mas para você vender para o seu público-alvo, você precisa saber se posicionar da forma correta. Você precisa entender com quem você está conversando. Você precisa entender quais são os seus valores. Você precisa entender quais são as suas narrativas, se elas estão coerentes com o valor da tua marca. E se elas atendem o público que você quer atender. O que o seu público-alvo espera do seu serviço, do seu produto? Quando você tem um conhecimento disso, fica mais fácil você aproveitar a escalabilidade que a internet proporciona. E aí você posiciona o seu negócio para um crescimento sustentável e ilimitado. E para finalizar, eu quero dizer que você não precisa ser perfeito para começar, mas você precisa começar para alcançar a transformação que você deseja. Por isso, hoje eu vou deixar uma ação aqui prática para você. Eu quero que hoje você reflita qual é o primeiro passo que você pode dar. Pega um papel, uma caneta e se comprometa a agir ainda essa semana. Você não precisa esperar mais um ano ou mais um mês. O momento é agora. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Te espero no próximo vídeo. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!